É Vida e Saúde começando! Que bom que você está aqui bem juntinho com a gente para aprender mais a cuidar da sua saúde da sua família. É bom aprender junto, né? Estamos juntos aqui nessa jornada e hoje vamos falar sobre alimentos ultraprocessados. Você sabe o que são esses alimentos? Será que a gente tem colocado os ultraprocessados a mais aí no nosso cardápio, no nosso prato? E quais são os malefícios que eles podem trazer para a nossa saúde e para a nossa mente? A gente vai receber aqui a nutricionista Kelly Barbosa e ela vai nos mostrar como o abuso desses alimentos pode impactar na nossa saúde. E no Claramente, o Dr. César Vasconcelos, ele vai terminar aquele assunto sobre medicação ou terapia para tratar o sofrimento mental. E na receita, a gente recebe a nossa querida chefe Arlete Júlio, que ela vai aqui nos ensinar a fazer um delicioso molho de tomate caseiro. Ó, tudo a ver com o nosso tema, para você que não tem que ir lá no mercado comprar aquele no sachê, viu? Vamos fazer aqui o nosso molho caseiro. Mas antes, a gente gosta, né, de começar o programa sempre com uma reflexão. Eu tô aqui com essa meditação Maravilhoso Deus. A Teru sempre faz com vocês essas reflexões. E hoje a gente tem aqui o tema frutificando. É um verso da Bíblia que está lá em João 15:4. Diz assim: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Olha só, a gente precisa se agarrar a Cristo, a Deus. Não tem como a gente frutificar, não tem como a gente florescer se a gente não estiver apegado ao nosso Deus. Como que a gente se apega? Estudando a palavra dele, que é a Bíblia, orando, tendo mais comunhão. E aí, como que está essa sua situação, essa sua relação com a videira? Hoje a gente pode fazer uma escolha diferente. Que tal se apegar mais aí com Deus? Vamos juntos? O Vida e Saúde está só começando, é 30 segundos e a gente já volta rapidinho para aprender mais sobre saúde. Até já! Agora sim, já estamos de volta, é rapidinho, né? Nem dá para perceber, 30 segundos passa bem rápido e a gente já vai entrar aqui no nosso tema, a gente vai falar sobre alimentos ultraprocessados. E como que tá sendo aí na sua casa? Você tem comprado bastante alimento embalado? Olha, tem um alerta hoje para você, viu? E quem vai conversar com a gente, eu já quero receber aqui a Kelly Barbosa, a doutora Kelly, nutricionista. Tudo bem, doutora? Graças a Deus, tudo bem com você? Ah, legal. Teve uma falha aí no áudio, mas a gente já tá te ouvindo direitinho. Doutora, primeiro eu quero te agradecer, viu? Você e a equipe do Hospital Adventista de Manaus, vocês são maravilhosos, são referência aqui para nossa equipe. A gente gosta muito quando vocês estão por aqui, viu? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Ah, muito obrigada. E nós que agradecemos o convite. Ah, legal. Aproveitando, mandando um abraço para a Tati, né, que sempre faz aí esse processo de agilizar a agenda de vocês. Doutora, esse tema de hoje, ultraprocessados, né? A gente ouve muito falar alimentos in natura, processados, ultraprocessados. Eu tenho até uma dúvida, será que a gente pode chamar ultraprocessado de alimento? Nossa, é uma boa pergunta. Às vezes, Flávia, a quantidade de processamentos que o alimento passou, às vezes tem pouco do DNA dele. Então, realmente, às vezes nem supre as necessidades nutricionais. E tem produtos que não se chama mais de alimentos. Chama de produtos alimentícios, mas não se chama de alimentos, porque realmente não supre as necessidades nutricionais do corpo. É uma excelente pergunta. Ah, legal. E olha, eu acho que para a gente entender melhor, eu já vou começar com uma dinâmica aqui, para a gente entender essa diferença de processado, in natura, ultraprocessado. Eu acho que tem até outras categorias, né, doutora? Então, quando a gente fala de um alimento in natura, é aquele que você pega no pé, né? Aquele que você pega na sua horta ou que você pega no supermercado, que seria o mais próximo do original. Esse é o alimento in natura. E você perguntou logo no começo, Flávia, o quanto que você está desembalando
É isso mesmo. Tem sempre uma máxima, né? Que você descasca mais e desembala menos. Isso você já evita bastante consumo de ultraprocessados, que são aqueles que vão fazer mais mal à nossa saúde, geralmente, né? Mas vamos à nossa dinâmica. Olha, então já vou começar aqui para deixar mais fácil para o pessoal de casa entender. Vamos com o in natura. O milho, pode ser? Olha só, tô aqui na minha banquinha, tô fazendo minhas comprinhas, olha só. Vou colocar aqui o milho. O milho na espiga, olha, in natura, né? A gente só tirou aqui a casquinha dele, tudo certo. Agora, esse processo aqui, ele começa por um refinamento. Deixa eu ver aqui o que a gente pode pegar. Um alimento processado. O que seria, doutora? Um fubá, por exemplo? Isso, do milho nós temos, assim, muitos subprodutos, né, que é consumido na culinária brasileira, na verdade na culinária americana toda, né, toda a Sul América, vai até lá o norte da América, e o milho é extremamente muito bem aceito, né, então começa com o milho refogado, então o milho refogado ele já é minimamente processado, você já está preparando, você tirou da espiga, você acrescentou um pouquinho de sal. Quando a gente chama de minimamente processado, às vezes a gente consome, compra no mercado. Você falou aí que foi no mercado e comprou a sua espiga de milho. Às vezes você vai no mercado e compra aquele pacotinho de milho congelado, sabe? Sim. É o milho normal, só que tiraram da espiga e congelaram para facilitar a nossa vida. E esse é um alimento minimamente processado. Às vezes você compra também para facilitar, um pacote de uma salada pronta, por exemplo, uma salada de folhas, são só as folhas, elas foram lavadas e às vezes foram cortadinhas. Uma cenoura já vem raladinha, mas está crua ainda. É um alimento minimamente processado. Isso é, o processamento que foi de ralar ou de cortar a folha é mínimo. Ele mantém todas as propriedades originais da planta. A gente não teve aí nenhum aditivo, né? Era só mesmo para congelar, para conservar ele, é isso? Exatamente, usou no máximo congelamento, né, para isso. Isso mesmo. Doutora, olha, eu tenho aqui também um milho de pipoca. Em qual categoria ele se encaixaria? Ainda no alimento processado? Não, no in natura. No in natura? Milho de pipoca é in natura. Olha, ele não tem nada ainda. Não, olha, ele gente. está pronto para uso. Ele é in natura mesmo. Agora, quando a gente coloca na panela, ele tem um pequeno processamento ali. E, inclusive, a pipoca é considerada um alimento integral. Quando eu adiciono o sal, ainda mais se for para conservar, então eu tenho o primeiro processo, né? Eu tenho, então, a primeira etapa de um processamento. Tá, mas é bom lembrar, né, doutora? É esse milho aqui, não vale aquela pipoca de micro-ondas, não, né? Aquela cheia de manteiga, toda embaladinha, cheia de sabores. Você mesma já respondeu, Flavinho, você mesma já respondeu. Quando eu começo a adicionar produtos que não são originais da planta, do alimento, eu já começo as etapas de processamento. Esse milho pipoca que vem no micro-ondas, ele vai estar com a manteiga que você falou, ele vai estar com um adicionado de sal, e às vezes não é o sal que a gente conhece em natura também, o sal, né? Que é um mineral, mas ele também é in natura. Às vezes é um sal já adicionado de outras substâncias para conferir maior sabor, para conquistar mais o nosso paladar, e aí ele já passa a ser um alimento processado. Olha só, doutora, agora eu vou trazer um aqui que às vezes os pais até colocam na lancheira da criança, é sabor milho, é saudável, olha só, esse daqui, perigoso, um salgadinho, sabor milho. Acha que está sendo saudável, gente? Olha aqui, ele já se encaixa no alimento ultraprocessado, né, doutora Kelly? Com certeza é um ultraprocessado, porque provavelmente se você pegar no rótulo, pode ser que nem tenha milho nele. Ai. Então, ele tem um sabor de milho. Gente. Então, ele é tão artificial. Esse, sim, pode ser considerado um produto alimentício, mas ele não é um alimento. Olha, então vamos revisar aqui nossa escadinha, né? Ali os alimentos in natura, é a espiga mesmo, milho de pipoca.
aí o processado já dá ali o fubá, que já passou por algum processo. E agora esse ultraprocessado foram adicionados mais ingredientes que, como a doutora disse, a gente nem reconhece ali os ingredientes, às vezes nem tem mais o milho. Então fica aqui a comparação, sempre preferência por alimento in natura, né? Agora, doutora... Excelente sua escadinha aí. Né? Agora, uma coisa, esse daqui, ele é muito palatável. Parece que você vai comendo e quer comer mais. Por que isso acontece? Seriam por conta dos aditivos que tem nele? É, isso mesmo. Então, assim, o alimento, ele in natura, ele vai ter todas as substâncias que vão fazer bem ao nosso corpo, vão dar prazer na hora de comer, mas a hora que começa a mexer com um sistema de recompensa lá no meu cérebro, ele realmente fica tão palatável, ele estimula tanto as minhas papilas gustativas, e algumas substâncias, inclusive, que são artificiais, elas ativam algumas partes do nosso cérebro, que é esse sistema de recompensa, que você come e você não para mais. Isso acontece muito com alguns biscoitinhos que, inclusive, a própria propaganda fala, impossível comer um. Às vezes até o nome já diz, né? Sim. Que é para você repetir o consumo, sabe? Exato. O pessoal de casa acho que já associou também. Essas são substâncias que são, nossa, muito prazerosas, mas prazerosas a ponto de realmente ativar esse sistema no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, que vai pedir essa recompensa e cada vez maior. Ah, legal. Olha só, a gente vai pegar um outro exemplo agora, tá até bonito, parece até uma decoração, olha, mas não é, gente. É o trigo aqui, ó, no formato in natura. Tá aqui o raminho mesmo com os grãozinhos do trigo. Esse é até difícil consumir assim, né, doutora? Esse daí tá realmente mais para decoração, mas dentro dele, a hora que a gente for usar o grãozinho mesmo do cereal, que é um alimento riquíssimo em nutrientes. Só que hoje, então, assim, atenção, né? Hoje, o próprio milho produzido no nosso país, ele já foi tão modificado geneticamente que o milho que ele sai dali do campo talvez não possa ser chamado um milho que não tem algum tipo de processamento. Pelos processos, né, ele continua sendo in natura, mas ele já está modificado geneticamente. Então, são poucos os milhos que são realmente trigo. Pouca produção de trigo hoje, no mundo, inclusive, que é realmente produzida sem mudança genética da espiga, né? No caso das sementinhas aí, que é do cereal. Então, o trigo hoje, ele tem muitas substâncias que fazem bem para a saúde, mas ele é o alimento, acredito, no mundo mais processado que se usa. Agora, doutora Kelly, a gente consegue identificar na embalagem se esse trigo é mais puro, não sei se a gente pode dizer assim, ou se ele tem mais refino? Geralmente não tem para saber se ele é mais refinado, aí realmente é só ver as etapas do processo. Então, quando ele vem no grão, ele é minimamente processado, eu tirei a casquinha, assim como seria o arroz, por exemplo. Okay. Né? Tirei ali a casquinha, ele é minimamente processado, ele está pronto para uso. Ao contrário do arroz, que é mais difícil ter essa mudança genética, né? Agora, o trigo em si, só tem que tomar cuidado porque ele já vem modificado geneticamente, assim como o milho, que a maioria também é transgênico. Sim. Então é bom a gente olhar essa parte quando se trata de saúde. Em relação às etapas de processamento, ali, do jeito que está, ele é minimamente processado na hora que eu vou descascá-lo para consumir a sementinha de dentro, o grãozinho de dentro, né? Sim. A primeira etapa, geralmente, por exemplo, um triguilho, né? Que você vai fazer um quibe, que é um tipo de trigo diferente também, né? Não é exatamente o trigo que faz o pão, o bolo, né, as farinhas, mas ele é minimamente processado também, né? Ele só tá ali quebradinho. Então, a hora que você vai usar, também é um derivado ali
do trigo. E as farinhas, aí eu tenho processamento. A farinha Ixi, começa eu já vou com até colocar processamento. aqui, ó, no nosso processo, ó, farinha de trigo aqui como um alimento processado. Isso, a farinha e tudo que vá contê-la, né? Uhum. Então, a farinha eu começo usando, a gente não vai comer a farinha pura, então eu vou comer a farinha com o quê? Eu vou fazer um pão, por exemplo, é um alimento processado. Então, se eu tenho algum aditivo nessa farinha, ele já começa a caminhando para o ultraprocessado. Então, Ah, e eu tenho qualquer alguns exemplos aqui, ó. aditivos artificiais, pode falar, Isso, pode olha só, colocar. o pãozinho francês seria Olha, considerado? é um excelente exemplo, o pão francês é um excelente exemplo de ultraprocessado. Olha, e tem outros aqui que eu acho que o pessoal às vezes abusa, ó, nas festinhas. Tem coxinha, tem croissant, aquele risoles frito. Isso. Então, ó, onde que a gente vai diferenciar o processado do ultraprocessado? Às vezes, um pão caseiro, ele pode ser Uhum. considerado um alimento processado, porque além da farinha, eu adiciono poucos ingredientes. Por exemplo, um alimento processado, uma conserva que você compra no supermercado, que é a azeitona na salmoura. Então tem a Aham. água e o sal. Ele é um alimento processado e ele está sendo usado ali para conservar aquela salmoura, né? Um pão, às vezes, se for o pão original mesmo, ele tem poucos ingredientes. É a farinha, o azeite, um pouco de água e o fermento. Isso é o pão. Então, ele é um Ok. alimento processado. Agora, um pão francês, se você for pegar um rótulo mesmo de pão francês, vai ter elementos ali que você nunca nem ouviu falar. Às vezes são só letras e números. Então, são substâncias que nem são consideradas alimentos, estão ali para Sim. conservar ou para conferir sabor, são totalmente artificiais. Então, ele é considerado um ultraprocessado. Ai, doutor, olha só. Então, só para a gente recapitular aqui, tem sempre que priorizar os alimentos mais in natura. Por exemplo, quer fazer aí um bolo de cenoura. Não dá para comprar. Ó, esse aqui, vou pegar o exemplo do limão, porque esse me chamou a atenção, viu, Tami? Ai, Sim. quero um bolo de limão. É muito melhor, né? Vai fazer um bolinho na sua casa, que você sabe o que está colocando ali, do que. Gente, olha a cor desse bolo. Olha aqui, ó, tá Eu acho que isso é um praticamente bolo a de cor couve. da. O que deve ter aqui? Porque se você colocar o limão, não vai ficar dessa cor, né? Tem que colocar um corante, outras coisas aqui para chegar nessa cor. Banana, né? Claro, Banana falou tão algo saudável. extremamente importante. Sim, Às vezes um alimento, ele tá tão colorido que você desconfia. Ah, é uma batida de morango, né? Um shake de sim. morango. O morango tá tão rosa, tão vermelho, que você, nossa, não faz isso Na minha quando, casa quando não eu bato fica morango assim, em casa. É Exatamente. Então verdade. tem alguma coisa ali que está chamando a atenção dos seus olhos. Então a gente começa a comer, né? O consumidor, eu não vou falar mais agora do ser humano que está atrás de Uhum. nutrição, vou falar do consumidor que vai atrás de prazer. Você vai comer com os olhos, você vai sentir o cheiro. Então, isso tudo, você vai ser estimulado pelos seus sentidos e um alimento natural. Às vezes ele fica, eu vou usar essa palavra, mas a gente pode chegar numa conclusão aqui, às vezes ele fica sem graça, um alimento natural, Sim, diante de tantos estímulos que vêm da indústria alimentícia, com crocância, com cheiro, com o sabor e sabor. aroma, né? O aroma é aquilo que mistura o cheiro com o gosto, isso é o aroma. Então, isso conquista o paladar e ele está misturado com substâncias daquelas que eu falei para você que envolvem o nosso sistema nervoso que fala sobre prazer, que são o sistema ali dopaminérgico, e ele vai conquistar isso através de uma mistura maravilhosa chamada açúcar com gordura. Então, Ih, olha alimentos só. são ricos em açúcar
ricos em gordura, ele conquista o nosso paladar. Uma fritura, se você pegar uma batata frita e uma batata cozida, você vai ver qual que vai ter maior aceitação no público. Dificilmente vai ser a batata cozida, embora ela seja muito saborosa, mas na hora da comparação, uma pessoa que não quer saber de nutrição neste momento, ela vai pegar qual? Ela vai pegar a batata frita. A mais saborosa, né? Gordura, exatamente, porque a gordura conquista o nosso paladar. Agora, doutora, por que a gente trouxe esse assunto aqui, né? A gente está falando aí dos ultraprocessados, as diferenças, mas eu quero que você deixe bem claro para o pessoal de casa os riscos do consumo desse tipo de alimento, tanto para a saúde física, para a mental. O que a gente precisa ter cuidado, o que isso vai causar no nosso corpo? Nossa, o impacto, ele é enorme e talvez muito maior do que hoje a gente dimensiona, que já é grande em relação a uma década atrás, por exemplo. Eu vou falar de curto período de tempo, uma década. Tanto que tem leis que são muito bem mais atualizadas, porque foi percebendo o impacto que os ultraprocessados causam na saúde humana. E quando eu estou falando de saúde, as organizações de saúde, os governos já estão sentindo isso na quantidade de pessoas com doenças crônicas que chegam principalmente ao serviço público de saúde, e aí não tem como tratar isso, né? Porque vem como se fosse uma avalanche mesmo de pessoas doentes causadas pelo consumo excessivo de ultraprocessados. Um ultraprocessado, ele vai conter nele muito mais calorias. Nós estamos falando de uma fritura aí, uma fritura simples, né? Imagina uma fritura dentro de um processo industrial, onde você não vai perceber aquela oleosidade excessiva, mas a gordura vai estar lá. E às vezes você pega uma batata frita em um pacote maravilhoso, crocante, azul, que você pega, nossa, nem fica oleosa, né? Nossa, é tão sequinha! E aí você vai perceber, às vezes você tomou num pacote, às vezes meio copo de óleo. Então, nisso, a gente percebe que a quantidade de alimento, de substâncias inserida naquele que já foi um alimento, ele deixa de suprir a necessidade do corpo, então ele quebra a função dele de alimento. Eu começo a trazer malefícios para o meu corpo, com excesso de caloria, excesso de substâncias que já se sabe que faz mal, como gordura saturada, gordura trans, excesso de açúcar. E açúcar está aí uma substância que realmente conquista o nosso corpo. Nosso corpo precisa de açúcar, mas na quantidade que vem, na bomba que vem nessas substâncias chamadas, né, de produtos alimentícios, o nosso corpo não dá conta. Além dos alimentos, essas substâncias que são artificiais. Aí que o nosso corpo não dá conta mesmo. Então, doenças como hipertensão. Vamos falar da obesidade, que cabe tudo isso junto? Então, obesidade, e aí eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho fibromialgia, eu tenho ansiedade. Você acredita que ansiedade, depressão, superagitação pode estar já se sabe que está relacionado ao consumo de ultraprocessados? Olha isso. Aí eu aumento as doenças do coração, porque a pessoa aumentou o peso e ela aumentou a quantidade de sódio nesses ultraprocessados, e aí eu tenho fila de transplantes, eu tenho doenças coronarianas que vão trazendo cada vez outros problemas, né, adiante para a saúde, e eles estão vindo cada vez mais cedo para a população, porque as crianças estão expostas a isso. Um ultraprocessado que se é considerado inocente é o refrigerante, é só uma bebida. E é um dos piores ultraprocessados que existem para a nossa saúde, porque é uma substância que você põe para dentro e já está pronta para ser absorvida pelo nosso corpo. Ah, mas não pode o refrigerante, mas então posso o suco. O suco cheio de açúcar, sem fibra e com muito corante. O corante hoje já está comprovado trazer agitação. Existem estudos comparando crianças que consomem corante e crianças que não consomem corante, e a diferença, assim, enorme, norte e sul, entre a agitação, entre as crianças que são mais difíceis de obedecer,
tem um estudo em inglês que coloca isso. Crianças na escola, que são mais difíceis de obedecer, que são mais agitadas, e o consumo de junk food ou de alimentos ultraprocessados ou ainda de corantes. Os corantes para a criança, você fala, ai, meu filho não para, meu filho não para. Pois é, mas você está dando pirulito, você está dando uma bala, você está dando um refrigerante, aquele amarelo, que não existe na natureza uma cor daquela, né? E aí você está dando esse super estímulo para seu filho, e depois que ele fique quietinho, né? E não tem como, né, doutor? Que isso pode estar ocasionando todo o grande problema. Então, são inúmeros fatores que se precisa tomar cuidado, porque as doenças vêm. Faz mal, sim, para o nosso corpo, e mesmo numa quantidade pequena. Doutora, que aula, hein? Pra gente aqui, pro pessoal de casa. E você sabe que eu acho muito legal, porque você tá falando isso aqui, é o que o Vida e Saúde está sempre batendo na tecla. Eu sei que vocês aí, profissionais do Hospital de Manaus também, sempre tentando trabalhar o estilo de vida, a mudança de hábito, né? Quanta coisa a gente pode evitar de doenças, de problemas aqui para o nosso corpo, se a gente obter uma alimentação mais saudável, mais natural. Olha, estou muito feliz com essa sua aula aqui para todo mundo. Muito obrigada. E olha, comparando aqui já vocês aí do Hospital de Manaus, que vivem mesmo essa mensagem, estão dispostos a levar através da jornada Viva Mais que está acontecendo hoje, né? Vai acontecer hoje. Ah, é verdade. Já faz o convite para o pessoal de casa, doutora. Hoje inicia a jornada de saúde, jornada Viva Mais, a partir hoje do meu horário, 7h30, que eu estou em Manaus, aí com você, Flávia, 8h30, e nós teremos mais de 30 profissionais de alto nível, inclusive pessoas que trabalham aí com você, Flávia. Olha! Nós temos profissionais da Novo Tempo participando da jornada, com assuntos interessantíssimos sobre saúde da mulher, saúde do homem, da criança, saúde mental, saúde ambiental, enfim, são múltiplos temas que realmente é um evento online. Então, se você está em São Paulo, se você está no Brasil, no mundo, você pode participar. É só se inscrever no nosso site do Hospital Adventista de Manaus. Então, é ham.org.br/evento. Você pode se inscrever, é gratuito, e ainda pode até levar um certificado dessas mais de 12 horas aí que você vai ter de evento de saúde, de qualidade, com um conteúdo realmente que você tem segurança para saber, até para tomadas de decisão na sua vida e mudança de estilo de vida. Legal, né? Que oportunidade para o pessoal de casa. Eu acho que vale a pena mesmo se inscrever aí para absorver tantas informações importantes. Doutora, eu quero mais uma vez te agradecer. Amei conversar com você, ter essa aula, aprender sobre tanta coisa aqui, como a gente pode cuidar da nossa saúde. E agradecer também o Hospital de Manaus, que é muito parceiro do Vida e Saúde. É uma honra ter vocês por aqui. E o pessoal que quiser conhecer mais o trabalho do Hospital Adventista de Manaus, pode seguir lá o Instagram, que é @Hospital Adventista de Manaus, como se fala mesmo. E lá você vai conhecer os profissionais e o trabalho que eles têm feito nessa região. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Até uma próxima. Gratidão nossa. Até mais. E olha só, gente, que legal, né? Eu amei essa conversa com ela. Eu acho que você de casa também gostou. No próximo bloco tem Dr. César por aqui. Ele vai continuar aquele assunto sobre medicação ou terapia para sofrimento mental. E aí? E na receita a gente vai receber a chefe Arlete Júlio e vai ensinar uma receita aqui, ó, totalmente combinada com o nosso assunto, molho de tomate caseiro. Para você que já aprendeu, agora vai fazer aí na sua casa também. Chega de comprar de pacotinho, hein? Vida e Saúde vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.